Vocês me pediram para entrar no Banco Inter e ver quais investimentos de renda fixa eu faria, pois o pedido de vocês é uma ordem. Vamos falar do Banco Inter. Pessoal, então eu vou entrar aqui na minha conta do Banco Inter e ver, analisar CDBs, LCIs, LCAs, olhar os emissores e falar para vocês qual eu investiria ou não. Lembrando que se você não sabe converter a taxa de um CDB para LCI e LCA, que é isento, que não é isento, então converter um pré para pós, para comparar taxas, tem o download aqui gratuito da minha planilha de conversão de taxas para ajudar vocês, tá? Então fica de um lado com a tela da sua corretora, do outro lado com a planilha de conversão de taxas, e aí você já vai convertendo e tomando a sua melhor decisão, tá? O link tá aqui embaixo, totalmente gratuito para ajudar vocês. Então vamos lá, gente. Entrei na minha conta do Inter, tô aqui em investimentos de renda fixa e eu selecionei a priori aqui nos filtros só CDBs, LCIs e LCAs, tá? Hoje eu não vou analisar CRIs, CRAs e debêntures, depois, qualquer dia desses eu posso fazer um outro vídeo também analisando. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo analisando os CRIs, CRAs e debêntures, vocês podem me falar aqui embaixo. Então eu entrei aqui e já me dei assim logo de cara com uma coisa que me chamou a atenção no sentido positivo. Temos aqui um CDB de liquidez diária do Banco Inter que ele diz que rende até 102% do CDI. Vamos clicar aqui nele. Então, um CDB de liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, não tem carência, não tem nada, se precisar do dinheiro amanhã você resgata, certo? E aqui, ó, a rentabilidade é uma escadinha a depender do volume de investimento que você vai fazer. Então, começa com 100% do CDI, se você vai investir até 250 mil, de R$1 a 250 mil, que honestamente, gente, por incrível que pareça, não é todo banco que você entra e tem um CDB a 100% CDI, que deveria ser óbvio, deveria, porque se você for investir, por exemplo, num Tesouro Selic, é 100% CDI que você vai ganhar, né? 100% da Selic efetiva, que é praticamente igual ao CDI. Então, deveria ser óbvio, investimento mínimo, posto que tem risco de crédito, ser 100% CDI. Mas não é, né? Mas aqui temos. E se você investir acima de 1 milhão, vai para 102% do CDI. Super legal, gostei, investiria. O que você vai pôr esse investimento aí, esse CDB de liquidez diária? Reserva de emergência, né? Aquele dinheiro que não pode oscilar de jeito nenhum, que você tem que ter certeza que amanhã você vai ter mais do que você tinha hoje, né? Que é o mesmo tipo, estilo de rentabilidade que você tem na poupança. Só que o CDB de liquidez diária, além dele render mais do que a poupança, né? Ele não tem data de aniversário, então ele rende todo dia. Então, muito bom para reserva de emergência, muito bom para dinheiro em caixa que você vai deixar, né? Não sei quando eu vou usar, põe aí. Muito bom para reserva de oportunidade. Acabei de receber um dinheiro, ainda não sei onde eu vou pôr, deixa lá no CDB de liquidez diária, até quando você for decidir, né, onde você vai investir, ou o investimento que você vai fazer para controle de risco. Então, tenho 50% em ações, não quero ter 100% em ações porque é muito volátil para a minha carteira e para o meu patrimônio, enfim, não aguenta essa oscilação, põe uns 50% num CDB de liquidez diária pós-fixado que vai controlar o risco da minha carteira, né? Então, excelente, adorei aí esse CDB de liquidez diária. Logo aqui abaixo, detalhe, esse aqui é o risco próprio do Banco Inter, né? Marília, você gosta do Banco Inter? Sim, gosto do Banco Inter, não só para crédito, né? Gostamos até do Banco Inter como investimento em ações também. O Ragazzi adora o Banco Inter e fala bastante do Banco Inter para vocês. E achamos sim, principalmente agora, né? Recentemente o balanço deles virou de prejuízo para lucro e já estão mostrando um ROI bem razoável e falando aí em expansão de múltiplo. É um banco que investiu muito em crescimento, cresceu bastante e agora está investindo em dar rentabilidade para os acionistas. Então, sim, gosto do Banco Inter, tá ok para investir. Aí temos aqui logo embaixo uma LCI de liquidez diária a partir de 1 ano, porque lembra que mudaram as regras, né, das LCIs e LCAs, e agora você não pode ter
liquidez pós 90 dias, que é o que acontecia anteriormente, né? Aí no caso da LCI, você só pode ter liquidez a partir de 1 ano. Então ele vence em julho de 2027, então ele vence em 3 anos, mas você tem liquidez diária a partir de 1 ano e tá uma excelente taxa. Começa com 97% do CDI, né? E termina aí para investimentos acima de 1 milhão a 99% do CDI, uma excelente taxa, equivalente, grosso modo, a um CDB de 116% do CDI. Excelente, né, gente? Porque você não paga imposto. Então, como você não paga imposto, você tem essa rentabilidade mais alta. E depois de 1 ano, ele funciona como se fosse um título aí de liquidez diária. Então, você pode encarar ele como uma reserva de emergência daqui a 1 ano. Tem gente, inclusive, que me fala assim, Marília, posso usar LCI e LCA para reserva de emergência? Eu falo, não durante o período de carência, mas se a cada 3 meses, né, você investir numa LCI com liquidez diária após 1 ano, vai ter uma hora que a cada 3 meses você vai poder usando esse montante aí como liquidez diária. Também é uma forma de fazer, você vai escalonando seus investimentos e ao longo do tempo eles vão se transformando em investimentos com liquidez diária e aí você consegue usar eles para esse propósito, né? Então tá excelente essas taxas, viu, gente? 97% do CDI é ótimo e para investimentos acima de 1 milhão pode chegar até 99% do CDI sem imposto de renda, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Aqui tem uma LCI para 1 ano com prazo fechado, né? Aí não tem liquidez diária, liquidez só no vencimento e as taxas giram em torno aí do mesmo percentual. Entre esse e o outro, eu prefiro o outro, né? Porque esse aqui é de 1 ano prazo fechado e o outro, depois do prazo fechado, você tem liquidez diária, quer dizer, é uma opção de graça que você tem, então prefiro o outro, mas gosto desse também. Isso tudo risco Inter. Aí agora ele começa com os riscos dos outros bancos que ele oferece. Muita gente pergunta para mim, Marília, mas comprar um CDB, por exemplo, do Banco Itaú no Inter, é a mesma coisa? O risco é Banco Itaú? Continua sendo ou passo a ter o risco do Inter? Não. Comprou um CDB de outro emissor em algum distribuidor, por exemplo, no Inter, comprou um CDB do Itaú no Banco Inter, o risco é Itaú, tá, gente? Se o Inter quebrar, você simplesmente pega o seu CDB do Itaú e transfere para outra corretora. Então você não corre o risco do Inter, você corre o risco do emissor daquele CDB. Tá? Por isso que você tem que analisar o risco de crédito daquele emissor. Então vamos lá. Temos aqui Banco ABC Brasil. É um banco que vocês sabem que eu gosto, né? Já falei algumas vezes do ABC Brasil aqui. Mas é uma LCA de liquidez diária pós 1 ano, né? Só que é 86% do CDI. 86% do CDI é equivalente a um CDB de 107,5% do CDI, porque é para 1 ano, né? E aí a alíquota de imposto de renda para 1 ano é maior. Mas seria, grosso modo, igual a um 100% de CDI para 2 anos. Então eu gosto? Não gosto. Apesar de eu gostar do Banco ABC, acho que essa taxa é muito baixa, acho que não vale a pena. E entre Banco Inter e ABC, né, entre Banco Inter é 97% do CDI e ABC é 86%, eu não teria nada que me fizesse escolher o ABC. Né? Eu acho até que o risco do ABC é muito parecido com o Banco Inter, talvez até o Banco Inter seja levemente melhor, e a taxa é maior, então não faria sentido essa LCA para mim, apesar de eu gostar do risco Banco ABC, tá? Aí vem aqui, Digimais a 104%, 109%, 119%, já são taxas bem maiores. Quando eu entro aqui na análise desses bancos do Renda Fixa Pro, já temos aqui Digimais como evitar. Então, é um banco um pouquinho mais arriscado, tá? É um banco, que ao longo do tempo aumentou muito a sua carteira DH, o risco,
né, da sua carteira, aumentando muito as despesas com devedores duvidosos, fazendo com que tivesse em 2022 um prejuízo enorme em comparação ao lucro que estava tendo anteriormente, né? Então, é um banco que a gente ainda precisa ver mais como ele vai fazer para maturar aí esse balanço. Então, não gosto, prefiro evitar, tá, o investimento no CDB do Digimais, apesar das taxas estarem muito boas. Temos também CDB do Banco Guanabara. Guanabara, nem conheço, né? Vamos pôr no Banco Data. Quando eu não conheço, eu já ponho logo no Banco Data. Temos aí uma Basileia de 17% e um lucro que oscilou bastante nos últimos anos, mas está recentemente em torno de 20 milhões, com um patrimônio de referência de 210 milhões. Quer dizer, é um banco super, super, super pequeno, né? Muito, muito, muito pequeno. Então, enfim, tem o risco aí de você estar investindo num banco pequeno, talvez até novo, né? Não sei. Depois temos Banco Master. Banco Master, pessoal do Renda Fixa Pro sabe que eu prefiro evitar o Banco Master, né? Que é o antigo Banco Máxima. É um banco que no passado já deu muito prejuízo, agora eles mudaram bastante a carteira de crédito deles, né, para uma carteira mais voltada para precatórios, enfim. Teve essa última notícia do Banco Master com a Caixa de empréstimos que não foram autorizados, enfim, é uma notícia recente que saiu. Eu prefiro evitar também os investimentos no Banco Master, apesar, né, de também ter taxas boas. Mercado Livre, a mesma coisa, é um banco que eu acho também um pouco mais arriscado. As taxas estão boas, mas é de um banco um pouco mais arriscado. Neon também, a mesma coisa, taxas muito altas, mas de uma financeira aí um pouco mais arriscada. Voiter também, gente, Voiter também tá na minha listinha aqui, ó, do Renda Fixa Pro, de evitar. Então, também é um banco que eu evitaria, apesar das taxas muito altas. Will Bank. Will Bank, Will Financeira também tá na minha listinha dos evitares. O pessoal do Banco Inter, vale fazer uma diversificação aí desses CDBs, não vale não? Zema Financeira, eu também tenho evitar. Eu acho que o pessoal do Banco Inter poderia fazer uma análise de crédito e colocar um pouco mais de diversidade na qualidade aí dos bancos, né? Um pouquinho mais de diverso. Coloca Banco ABC, coloca Daicoval, coloca Paraná Banco, enfim, coloca algumas outras coisas também, né, Banco Inter? Porque assim, esses outros bancos, eles têm algumas questões, né, no balanço, às vezes alguma reestruturação, às vezes davam prejuízo e depois foram para lucro, ainda estão tentando se provar, né? Por isso que eles captam com taxas mais altas, quando comparado com outros bancos, né? Porque os investidores institucionais, os profissionais, os que olham o detalhe, né, do crédito de cada banco, eles emprestam para bancos mais arriscados a taxas bem maiores do que para bancos menos arriscados. Então, às vezes você olha na corretora, tá uma taxa maravilhosa, mas por quê? Tem alguma questãozinha aí de uma dificuldade um pouco maior para rentabilizar a operação ou de modo consistente, né? Então, por isso que eles têm taxas mais altas e aí eu prefiro evitar. Você vê, se você consegue uma LCI, uma LCA do Banco Inter, que é um banco super seguro, a um CDB equivalente de 116% do CDI, por que você vai investir num CDB de um banco um pouquinho mais arriscado para ganhar 120% do CDI, né? Para que
aumentar o risco da sua carteira por 4% a mais do CDI. Concorda? Não vale a pena você enfrentar esse risco a mais por conta de 4% do CDI. Então, enfim, eu não investiria, tá? Não investiria. Aí aqui temos um pouco mais de CDBs do Banco Inter, com prazos menores, aí 180 dias, 360 dias. A depender do valor aqui, esse aqui vai até 106% do CDI. Legal, né? Você vê uma excelente taxa. Aí um pouquinho mais para baixo temos Digimais, né, que eu não gosto tanto, temos Fibra. Fibra, infelizmente, eu também tenho como evitar. Aqui temos Fibra no Renda Fixa Pro, como evitar. Let's Bank, nunca ouvi falar. Histórico de prejuízo 2020, 21, 22 e 23, né? Histórico de prejuízo. Então também já colocaria lá como evitar, certo? Aí tem bastante CDB do Banco Master, Neon, Omni, se não me engano eu também tenho como evitar. Cadê? A Omni eu também tenho aqui como evitar. E Original eu também tenho como evitar. Ah, desculpa, gente. Eu queria falar mais sim do que não. Mas infelizmente eles escolheram. Ó, o BRB. Aqui temos BRB. BRB é um que é um pouquinho mais arriscado, mas dentro dos mais arriscados é um que eu gosto um pouco mais, tá? O BRB no Renda Fixa Pro tá ok com limite. O que é ok com limite? Ok com limite pode ser, mas fica até um ano no máximo, né, de vencimento, pra gente ver como vai desenrolar aquela coisa específica que eu quero observar no balanço. Então, esse BRB, por exemplo, ó, com vencimento em 4 de 2025, então estaria dentro do prazo, né? E é 23% do CDI, equivalente a um CDB de 116% do CDI. E esse aqui é para 2 anos a 95, aí eu já não iria, preferiria ficar nesse 23% do CDI com vencimento um pouco mais curto, né? E é isso que temos aqui no Banco Inter de disponível. Então é isso, eu achei o Banco Inter muito 880, sabe? Tem os bons CDBs L6 e LCAs do próprio Banco Inter, que é um risco que eu gosto e as taxas estão muito boas, mas eu achei que nas outras opções ele acabou escolhendo outros bancos um pouco mais arriscados, com taxas mais altas. Eu imagino que isso deve atrair bastante o investidor que está chegando lá, né? Ele vê boas taxas. A gente sabe também que normalmente bancos com boas taxas acabam pagando uma taxa, um FII, né, de colocação para as corretoras um pouco maior. Pode ser que ele esteja trabalhando com essa ideia, não sei isso, não consigo afirmar, mas para o cliente acaba tomando um pouco mais de risco, né? Então eu recomendaria evitar esse tipo de risco na sua carteira de investimentos, tá bom? Lembrando que no Renda Fixa Pro tem análise de mais de 45 bancos, então se você quiser conhecer também o Renda Fixa Pro, e claro, só para vocês com desconto de 30%, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem bastante o meu trabalho. E é isso, pessoal, muito obrigada a todos e até a semana que vem!